Paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Estou gravando essa live para falar com os irmãos a respeito dos últimos tempos e das coisas que estão acontecendo. Irmãos, nós sabemos que nos últimos tempos as pessoas elas não iam aceitar mais a verdade. Quando nós falamos a verdade para elas, elas se sentem ofendidas. A verdade tem se tornado ofensa para aqueles que não amam a verdade. E nós estamos vivendo uns dias difíceis. Nós vemos, meus irmãos, através das notícias, os acontecimentos, E tem muitos crentes que se alegram com a morte dos ímpios. Irmãos, a morte dos ímpios, Deus não se alegra, não. E eu quero trazer aqui, dentro da palavra de Deus, para mostrar para o irmão a realidade. Que Deus, ele não se agrada com a morte do ímpio. Deus não tem prazer. Primeiro, eu vou começar lendo a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 9 de São Mateus, entrando, por Jesus. Jesus disse que aquele que entrar por ele, entrará e sairá e achará pastagem para a sua alma. Então, eu quero ler agora o livro de São Mateus, 9, o verso 13. Vocês podem acompanhar, irmão, na casa de vocês. Diz assim, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui nós vemos o próprio Jesus falando, irmãos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ele diz, quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Vendo? Deus, ele chama o homem ao arrependimento. Por quê? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Vamos ler agora lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33 e no verso 11, o que diz o Senhor para nós. Diz assim, irmão, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Convertei vós dos seus maus caminhos, por que morrereis? Então nós vemos aqui que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos para que possa viver. E nós vemos, meus irmãos, também aqui, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, o que o Senhor fala para nós? O Senhor diz assim, irmãos, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo? Deus não quer que o homem venha se perder, mas que o homem venha chegar ao conhecimento da verdade e se arrepender.
Hein? Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. O prazer do Senhor é que o ímpio se converta, tá vendo? Dos seus maus caminhos e viva. Hein? Então, nós estamos vendo uns dias tão difíceis, tão trabalhosos, que tem muitos irmãos aí que têm prazer, se alegra com a morte do ímpio. Mas Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Hein? O prazer de Deus é que os homens venham conhecer a verdade e se arrepender. Então, quando a gente fala a verdade para eles, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que eles precisam se converter, que eles precisam se arrepender do seu erro, dos seus maus caminhos, e fica nervoso. Muitos deles ficam bravos. Mas nós vimos aqui que muitas pessoas pensam, tá vendo? Que fazer justiça é sair matando, né? Tirando a vida de um, de outro, tá vendo? Então nós vimos aqui que o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? O mundo de corrupção, né? O mundo de corrupção que estamos vivendo hoje, mundo difícil, Então nós, lendo a Bíblia Sagrada, é que nós conseguimos se escapar dessas injustiças. É lendo a Bíblia, é lendo a palavra de Deus. E nós lemos também no livro de São Mateus, no capítulo 23, no verso 23 de São Mateus, o que Jesus disse: ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que dizimais a hortaliça, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Eu sei, né, pela Bíblia Sagrada. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos pela própria palavra de Deus. Aqui eu não quero me referir aos dizimistas, e não quero me referir às pessoas que dão oferta. Aqui eu me refiro à lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Estou me referindo aqui a esses 3 pontos que estão aqui. Está vendo ali? A lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Tá vendo? Que eles são negligentes. Jesus repreendeu eles pela negligência deles, tá ali? Que eles faziam, né, as suas obras, né, de caridade, né? Davam até mesmo oferta, era na igreja, né? Era um bom dizimista, mas Jesus estava censurando eles aqui, pela falta, né, de praticar a justiça, o juízo. Tá vendo? Então nós vemos aqui que eles não praticavam a justiça. Eles eram doutor da lei, eles eram escriba, fariseu, mas só que eles eram hipócrita. Eles eram doutor da lei, mas eram hipócrita. Por quê? Porque eles não exerciam o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus falou assim, ó, que eles deviam fazer essas coisas sem omitir. Sem omitir o quê? Sem omitir aquelas que eles faziam, que Jesus estava falando aqui a respeito, né, que eles eram dizimistas, né, que eles trabalhavam na obra, faziam a obra, eles deviam continuar fazendo aquilo ali. Mas eles não deveriam ser negligentes. Era na lei, era no juízo, na misericórdia e na fé. Está vendo? Era isso que Jesus estava censurando eles. Jesus estava censurando eles, sabe ali? Era no ponto da lei, ali, que eles não obedeciam a lei. Ali. Eles não exerciam o juízo. Eles não exerciam a misericórdia. Viu? E a fé que eles deviam ter, eles não tinham fé. Por quê? Porque ele não tinha misericórdia. E Jesus disse que ele quer misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós queremos que Deus, ali, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Se converta dos seus maus caminhos,
para que o ímpio possa viver. Então nós vamos lendo a palavra de Deus para nós compreender o que acontece, né, em nossos dias, né, que às vezes quando uma pessoa, né, trabalha com honestidade, com sinceridade, né, aí o outro vê a obra daquele que trabalha justamente, com sinceridade, entra nele uma inveja, né? E quando entra uma inveja na pessoa, tá ali? A Bíblia fala claramente para nós, aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, 16, 18, que aonde há inveja, ali, aí é toda obra má, ali. Porque onde há inveja, espírito contenciosos, aí há perturbação e toda obra perversa. Toda obra perversa, toda obra má. Aí por causa da inveja. Aí, a inveja entrando, tá ali? Aí há perturbação. Né? Se tem uma pessoa que está trabalhando honestamente, fazendo boas obras, tá ali? E aquele que não faz boas obras, entra nele uma inveja. Tá entra nele uma inveja e fica perturbado. Tá vendo? Nós vemos que Jesus, como começou a evangelizar, pregar o evangelho, né? E a multidão começou a se converter, né? Seguir a Jesus. Olha só que entrou no sumo sacerdote. Olha o que aconteceu com Caifás, ali com os escribas, tá vendo? Caifás, os escribas, os prefeitos, tá vendo? Os governadores, tudo foram lá se juntar com ele, para quê? Para tentar arrumar o meio de destruir Jesus, acabar com Jesus, matar Jesus, porque entrou neles uma inveja. Inveja por causa da obra de Jesus. Jesus fazia todas as boas obras. Jesus era amoroso. Jesus era misericordioso. Jesus fazia as boas obras e entrou neles uma inveja. O que entrou no sumo sacerdote Caifás foi inveja. E junto com ele estava quem? Os prefeitos, os governadores, estavam todos junto com ele. Entrou neles uma inveja da obra a qual Jesus realizava. Então, eles vendo a obra que Jesus realizava e que todo o povo valorizava a Jesus, entrou neles uma inveja ao ponto de matar Jesus, viu? De entrar em acordo para tirar a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá vendo? Então entrou aquela inveja neles, eles começavam a buscar agora uma oportunidade, né, para matar Jesus. Eles buscavam oportunidade. Tá vendo? Eles procuravam seduzir o povo, a juntar o povo, para ficar do lado deles, para eles acabar com Jesus. Por quê? Por causa das obras. As obras de Jesus. As boas obras traz inveja. As boas obras, tá vendo? Faz com que as pessoas invejosas, tá vendo? Fica revoltada. Tá vendo? O que nós estamos vendo nos nossos dias é revolta. Revolta por causa das obras. Tá vendo? Nós lemos aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, e o verso 17, diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias. Tá vendo? A verdadeira sabedoria, tá vendo? A verdadeira sabedoria, que é do alto, vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias. Aí, nós vemos no verso 18, ele diz assim: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O fruto da justiça também é semeado na paz, para os que executam a paz. Esse é o fruto da justiça, é paz. Jesus é paz, Deus é paz, Deus é amor. Então o fruto da justiça semeia na paz. Por isso que a Bíblia revela claramente para nós: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então tem crente que está se alegrando, os crentes que se alegram com a morte do ímpio, e que se falar que bandido tem que morrer, né? Que bandido bom é bandido morto. Não, essa frase aí não é bíblica, não. A Bíblia condena isso, viu? Não, não. O crente que leva por esse lado aí, infelizmente, né, não tem visão bíblica, viu? Não tem visão bíblica. A Bíblia mostra um homem, né? A Bíblia fala um homem chamado Zaqueu, que ele se converteu. Ele era cobrador de imposto. E muitas pessoas chamavam de ladrão, né? Mas ele se converteu. E quando ele se converteu a Jesus, ele falou com Jesus: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, estou pronto para devolver quadruplicadamente. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Tá vendo? A vontade de Deus é que o homem que está no caminho errado se converta. A vontade de Deus não é que a justiça, a polícia entra em um lugar, ali sai atirando para todo lado, matando, não. Viu? A polícia deve cumprir os seus mandatos, prender, se for o caso de ir prender. Porque a pessoa que pratica o mal, ela tem que ser punida, tem que ser levada a juízo. Levado preso, levado ao juízo, né? E ali ser julgado. Mas não sair atirando, matando um, matando o outro. Não. O prazer de Deus não é essas coisas. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na morte do homem. O prazer de Deus é que o homem se converta e viva. Se nós, como pregador do Evangelho, concordarmos que a polícia suba matando, atirando bomba para tudo quanto é lado ali, nós vamos estar errados. Porque Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. E ele não veio para isso. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Os pecadores, eles estão perdidos. E Jesus veio para eles, para salvar eles dos seus maus caminhos. Salvar eles dos seus maus caminhos para que eles se converta e viva. Essa é a vontade de Deus. Que o homem se arrependa, converta dos seus maus caminhos e venha viver. Então, todos esses crentes que estão apoiando essa barbaridade, matança e se alegrando com isso, felizmente são crentes não. Tenha muito cuidado, porque existem muitos lobos devoradores. Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos. Nós conhecemos pelos frutos, pelos seus frutos os conhecerá. Porque muitos viriam vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas. Então, ele sabe como entrar. Ele entra pelo caminho da paz. O caminho da justiça é semeado na paz, no amor. Deus é amor. Então, o fruto da justiça semeia na paz, para o que exercitam a paz. Então, se o governador exercita a paz, ele vai semear o fruto da justiça na paz e no amor, porque é o que ele exercita. Mas quando ele exercita a violência, tá vendo? Aí já saiu fora. Já saiu fora da palavra de Deus. Juízo, que a Bíblia revela claramente para nós, que Deus quer, é que nós exercitamos o juízo, a justiça, a fé, o amor. Quero misericórdia, não sacrifício. Ele diz: não vim chamar o justo, mas o pecador ao arrependimento. Tá vendo? A vontade de Deus não é que o ímpio venha se perder, não. Então não se alegra com as mortes, tá vendo? Que tem acontecido, tá vendo? Que vocês vê as pessoas morrendo, perdendo a vida. Nós falamos: não se alegra com isso, não. Deus não se alegra com isso, não. E nós, como verdadeiro cristão, não devemos se alegrar com isso. Viu? Nós devemos chorar e pedir a Deus, porque Deus, ele não se alegra, porque Deus não tem prazer nisso. Viu? O prazer de Deus é que todos chegam ao conhecimento da verdade e se arrependam. Viu? Arrependa, meu irmão. Arrependa, minha irmã. Abandone os seus maus caminhos, seus caminhos mal de perversidade. Se você é um crente perverso, arrependa. Porque tem crente que é ímpio. O crente que concorda com a impiedade, tá vendo? Que é ímpio, o invejoso é ímpio. Crente invejoso é ímpio.
Estão com inveja das boas obras, viu? Onde há espírito faccioso, aí é toda obra má, toda obra perversa, viu? Por causa da inveja. Não tenha inveja da obra do outro, não. Pratica o bem, faça o bem, busca a paz, siga a paz, viu? Procura as coisas boas, viu? Seja um bom conselheiro, né? Porque tem jovem aí, porque acha bonito, né? Porque é simpático, é bonito, e as garotinhas, né? Votam pela simpatia, né? Pela beleza. Vocês que são jovens, não votam no homem porque é jovem, porque é belo, porque é bonito, porque o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele não era bonito. Ele não tinha formosura, não era belo e não tinha formosura alguma. Olhava para ele, então ele era o mais indigno de todo. Mas as suas palavras, era palavra boa, amorosa. Ali, ele sabia consolar. Ele sabia consolar nos momentos difíceis, aquela mãe que estava chorando, aquele pai que estava chorando, necessitando, o Senhor Jesus sabia se aproximar e consolar, né? E chegar para ela e falar assim, não chora, mulher, viu? Não choras. Por quê? Porque Jesus chegava ali para consolar, viu? Para dar a ela alegria, para dar a ela prazer, né? E quantas mães que agora estão chorando? E por que não consolar essas mães? Essas mães agora estão precisando de consolos, estão precisando agora de boas palavras, tá vendo? Que nós venhamos agora, como cristão, como servo de Deus, tá ali, consolar essas mães que perderam seus filhos. Eu tenho certeza, como Jesus disse que o homem sendo mau, ele disse que ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Então, o prazer de Deus não é que o ímpio venha se perecer ou morrer. Porque mesmo ele sendo mau, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ali. Então nós vemos que uma mãe, ali, mesmo que o seu filho está envolvido em qualquer coisa, jamais ali, ela vai ser contra o seu filho, ela chora por ele. Viu? Mesmo se ele morre, ele é um ímpio, ou ele fez qualquer coisa, mas a mãe vai chorar. O pai vai chorar. Eu digo isso porque eu sou pai. Eu sou pai de 7 filhos. Graças a Deus, soube criar os meus filhos. Eu soube criar os meus filhos com educação, ali, ensinando o bom caminho aos meus filhos. Mas sabemos que nem todos ali têm aprendido o caminho, a educação, ali, para dar aos seus filhos corretamente. Porque quando o pai, né, aprende e educa o seu filho corretamente, para que os seus filhos, talvez, não vá para o mau caminho, o filho cresce e dá alegria aos seus pais. Ali. Então, eu creio que nós, como pai, devemos criar os nossos filhos para ser nosso amigo, não nosso inimigo. Então, por isso, devemos sempre educar nossos filhos. Se vocês quiserem ter uns filhos bons e abençoados, educa-o, corrija. Eu sei que tem pessoas que não gostam que o pai corrija seus filhos, mas a educação e a correção é um dever do pai, é um dever da mãe. Tá vendo? Corrija o teu filho enquanto há esperança. A Bíblia fala, para matar não alçará a tua alma. Mas se você corrigir ele, fustigar ele com a vara, nem por isso ele morrerá. O filho, ele é corrigido com a vara da repreensão, porque a vara da repreensão dá ao filho sabedoria. Viu? É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Tá ali? A astúcia, ela está ligada no coração da criança, mas a vara da repreensão afugentará dele. Então, é com a vara da repreensão que o pai dá ou a mãe dá ao filho que tira aquela astúcia dele, que evita que ele vá para o mal do caminho. Mas quando o pai educa e quando o pai corrige, com a vara, ensina o teu filho, aí o filho aprende. Corrige, pai, os seus filhos, corrige, mãe, as suas filhas, para que ela não aprenda o mau caminho. Tá vendo? Egita. Ensina o teu filho a não andar com homem colérico, para não aprender as suas veredas. Tá vendo? Então, eu falo para vocês aqui, né, que oro por todos vocês, né? É lamentável tudo que tem acontecido, tá vendo? Mas nós só podemos orar, tá vendo? Só podemos orar. Estou falando aqui, não estou falando para denegrir a imagem de ninguém, mas estou mostrando dentro da Bíblia Sagrada, né, o caminho que nós como pastores, nós como ensinadores, devemos proceder
na obra do Senhor. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus fala mais alto em vosso coração. Oro a favor de todos vocês. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça e que a tua misericórdia, ó Pai, possa vir, meu Deus, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, Senhor, sobre a casa deste pai, sobre a casa dessa mãe, Senhor, daqueles que agora estão de luto, aqueles que agora estão chorando, Senhor. Que o Senhor possa iluminar os seus caminhos, que o Senhor possa falar com eles, ó Pai, para que eles sejam transformados e sejam uma nova criatura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio na tua palavra, por isso eu te peço, ó Pai, converta esses corações, essas pessoas, ó Pai, que têm ido para o mau caminho, mas que segundo a tua palavra, Senhor, eles possam, Pai querido, Pai amado, se converter e mudar de vida, Senhor, e ser transformado num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura. É o que eu te peço, Pai, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e transforma os seus corações, e salva essas almas, ó Pai querido, Pai amado, que ainda vão se converter, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.